Não dá para olhar para uma empresa igual as Casas Bahia isoladamente. Por quê? Porque ela está dentro de uma cadeia: consumo, créditos, consumidores, varejos, fornecedores e emprego. Mas a culpa é só da economia? Você provavelmente já comprou algo nas Casas Bahia: um celular, uma televisão, uma geladeira. Talvez você já até usou o famoso carnê. Agora, imagine uma das maiores empresas do Brasil chegar ao ponto de pedir uma recuperação judicial com 17,3 bilhões de reais em dívida. E não para por aí. A empresa, ela anunciou um fechamento de mais de 300 lojas. São milhares de pessoas sendo demitidas. Mas como uma empresa desse tamanho chegou a esse ponto? Foi culpa dos juros? Culpa do consumidor que está endividado? Ou foi culpa da própria empresa? Será que existe algo muito maior acontecendo na economia brasileira? Hoje eu quero conectar todas essas peças. Gostou desse conteúdo? Fica até o final desse vídeo que eu vou estar te explicando. O grupo Casas Bahia entrou com um pedido judicial dia 17 de agosto de 2026. A dívida declarada é de 17,3 bilhões de reais. A empresa anunciou o fechamento de mais ou menos de 300 lojas, que são milhares de demissões. No segundo trimestre de 2026, a empresa ela anunciou um prejuízo contábil de 10,3 bilhões de reais. Mas existe uma pegadinha importante nesse caso. Esses 10 bilhões de reais não significa que a empresa perdeu 10 bilhões de reais em caixa. Grande parte veio do efeito contábil não recorrente. O prejuízo ajustado ficou aproximadamente 978 milhões de reais. E isso é importante porque eu não quero fazer um vídeo de manchete. Eu quero fazer você entender a economia por trás dessa manchete. Agora, vamos voltar para alguns anos atrás. A Casas Bahia, ela via passando por uma transformação pesada em investimento e tecnologia, digitalização, logística e expansões dos canais digitais. Tudo isso aconteceu num período que o dinheiro estava mais barato. Em 2020 e 2021, a Selic ela ficou aproximadamente 2% a um ano. Agora mude o cenário. O custo do dinheiro muda. O crédito ele fica mais caro. O consumidor automaticamente sente e a empresa sente também. É aqui que começa a nossa primeira conexão. Quando os juros ficam altos, financiar uma compra fica mais caro. Financiar estoque fica mais caro. Rolar dívida fica mais caro e captar dinheiro fica cada vez mais difícil. A própria Casas Bahia afirma em seu pedido que o seu modelo depende muito do capital de giro, que o seu modelo depende muito do financiamento de estoque, operações com os fornecedores e crédito ao consumidor. Ou seja, o custo do dinheiro ele é muito importante para esse modelo de negócio. Quando o juro sobe para controlar a inflação, ele acaba esfriando a demanda e controla os preços. Só que esse remédio também tem os efeitos colaterais: crédito mais caros, menos consumo financiado, menos investimentos e mais pressão sobre as empresas endividadas. E é exatamente aqui que entramos na outra ponta da história, que é o consumidor. Porque não adianta existir uma loja vendendo se o consumidor ele não consegue comprar. Os números das famílias brasileiras chamam muita atenção. Em abril de 2026, 80% das famílias brasileiras declararam que tem algum tipo de dívida. Em maio, o percentual acabou chegando em 81%. Em julho, outro indicador mostrou que 70 milhões de adultos estão inadimplentes, estão com dívidas. Isso equivale a 44% da população brasileira. Olha como isso é tenebroso. Quando a renda é apertada, uma parcela maior do salário já está comprometida por dívidas. Com isso, sobrando menos dinheiro para as pessoas comprar. E quando você precisa comprar comida, pagar aluguel, energia e transporte, aquela televisão, aquele celular, aquele móvel pode deixar de ser prioridade. E simplesmente o varejo ele sente. O seu salário ele pode até aumentar nominalmente, mas isso não significa que você está ficando mais rico. Se o preço sobe e a sua renda não acompanha, isso significa que o seu poder de compra diminuiu. Você olha para o supermercado e percebe, o mesmo dinheiro ele compra muito menos coisas. O consumidor ele precisa comprar o básico, mas o básico
ele acaba consumindo a maior parte da renda. Isso reduz a capacidade de consumo de bens duráveis. É justamente o varejo de imóveis, eletrodoméstico e eletrônico que depende muito desse consumo. Não dá para olhar para uma empresa igual as Casas Bahia isoladamente. Por quê? Porque ela está dentro de uma cadeia: consumo, créditos, consumidores, varejos, fornecedores e emprego. Mas a culpa é só da economia? Não, eu quero deixar isso muito bem claro. Seria muito fácil eu chegar aqui e fazer um vídeo: a culpa é da Selic, pronto e acabou. Mas a economia, ela não funciona desse jeito. A Casas Bahia, ela também tomou decisões empresariais. Investiu pesado em tecnologia e logística, enfrentou uma transformação gigantesca do varejo, competiu com marketplaces e comércios eletrônicos. E ainda, a Casas Bahia, ela opera num modelo que ela precisa bastante do capital de giro e de crédito. Então, existe uma combinação de fatores: ambiente macroeconômico, decisões empresariais, competição e estrutura financeira. Uma empresa pode tomar decisões ruins em uma economia boa, e uma empresa bem administrada também pode passar por dificuldades em uma economia ruim. Tá bom, mas e a dívida pública do nosso país? Agora vamos colocar mais uma peça nessa história: a dívida pública. Em maio de 2026, a dívida pública do nosso país está chegando a 81% do nosso PIB. Nos 12 meses até junho de 2026, os juros nominais pagos pelo servidor público chegaram a aproximadamente 1,16 trilhões de reais. Isso equivale a 8,8% do nosso PIB. Preste atenção e toma muito cuidado. Isso não significa que a dívida pública ela causou a recuperação judicial das Casas Bahia. O que existe é uma cadeia macroeconômica. Quando as contas públicas geram preocupações, isso acaba afetando a expectativa de inflação, riscos e custo financeiro. Lembre-se, juros mais altos significa dinheiro mais caros para as famílias, para as empresas e também para o próprio governo. Mas e a segurança jurídica do nosso país? Uma empresa, ela não pensa apenas o quanto eu vou vender, ela também precisa pensar quais serão os meus custos daqui 5 anos, quais serão as regras, posso planejar um investimento de longo prazo com segurança? A CNI aponta que a segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade regulatória como fatores importantes para o investimento. Uma pesquisa da própria CNI estima que os custos regulatórios consumiram aproximadamente 243 bilhões de reais das indústrias em 2023. Isso não significa que a insegurança jurídica causou a crise das Casas Bahia, mas significa que existe um problema estrutural para ser discutido. Quando o ambiente para investir fica mais complexo, incerto ou caro, alguém paga essa conta. Às vezes é a empresa, às vezes é o consumidor ou às vezes são os dois. Mas o Desenrola não resolveu o problema de endividamento do consumidor. Agora vamos falar de uma coisa polêmica: o Desenrola. O programa, ele renegociou bilhões de reais em dívida e teve um objetivo muito claro: ajudar as pessoas endividadas a voltar ao mercado de crédito. Existe uma grande diferença entre renegociar uma dívida e resolver o problema que levou aquela pessoa a se endividar. Não dá para afirmar que simplesmente o Desenrola ele causou posteriormente o aumento da dívida. O que podemos dizer é que depois do programa, os endividamentos ele voltou cada vez mais alto. Então, a pergunta correta não é: o Desenrola aumentou a dívida? A pergunta correta é: por que precisamos renegociar dívida se o problema estrutural ainda continua? É aí aonde chega a educação financeira. A educação financeira não serve só para ensinar alguém a apenas investir. Ela começa muito antes disso. É saber diferenciar renda de limite, necessidade de desejo, parcela de preço, crédito de dinheiro e patrimônio de consumo. Uma pessoa pode ganhar pouco e ter dificuldade de fechar as contas. Isso é uma grande realidade. Mas também tem uma grande parcela da população que toma decisões financeiras
sem entender o verdadeiro real do valor do crédito. E quando isso acontece em milhões de famílias, o problema ele deixa de ser apenas individual, ele começa a aparecer na economia. Famílias endividadas consomem menos. Empresas acabam vendendo menos. Empresas endividadas enfrentam juros maiores. Investimentos são adiados e empregos podem ser afetados. Você percebe toda essa conexão? Dívida pública, risco e expectativa, juros elevados, crédito mais caro, famílias endividadas, menor poder de consumo, varejo sob pressão, empresas endividadas, menos empregos e investimentos. É claro que essa cadeia não explica sozinha o caso das Casas Bahia, mas ela ajuda a te explicar para você entender como uma empresa do tamanho das Casas Bahia está tentando sobreviver a esse ambiente econômico. Quando você ouvir a Casas Bahia entrou em recuperação judicial ou outra empresa, não olhe apenas para a empresa, olhe para o consumo, olhe para o crédito, olhe para os juros altos, olhe para a inflação, olhe para a dívida pública, olhe para a segurança jurídica e olhe também para as decisões que a própria empresa tomou. Porque economia é exatamente isso. Uma coisa conecta com a outra. Uma economia saudável depende de famílias que precisam consumir sem se endividar, empresas capazes de investir com previsibilidade e um Estado que consegue manter as suas contas sob controles. Porque, no final, a conta sempre vai chegar para alguém e alguém vai pagar esse pato. Se você quer entender de economia dessa forma, conectando o que acontece no governo, nas empresas e no seu bolso, deixa aquele like, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoa possível. E já comente aqui, você acha que a crise na Casas Bahia é consequência do aumento dos juros ou das decisões da própria empresa ou dos dois? Comentem, que eu vou estar lendo todos os comentários. Esse vídeo faz sentido para você? Espero que sim. Então já me segue, porque aqui a gente fala de economia na vida real e de como administrar o seu dinheiro corretamente.